Power Rangers, Fragmentos de Gozil Capítulo 1. O vácuo entre mundos. O céu de Angel Grove não era mais azul. Sob o reinado de Lord Dracon, o firmamento era uma ferida aberta em tons de carmesim e cinza, marcada pelas cicatrizes das fendas temporais que ele rasgava à vontade. Min Kwon corria. Seus pulmões ardiam, o ar pesado com o cheiro de ozônio e metal queimado. Ao seu redor, as ruínas do que um dia foi um centro de juventude serviam de labirinto. Ela não estava sozinha. 5 outros jovens, capturados em diferentes linhas temporais e realidades colapsadas, corriam ao lado dela. Eles não se conheciam bem, mas o medo era uma linguagem universal. Por aqui, gritou o garoto de jaqueta de couro preta, cujos olhos carregavam uma intensidade selvagem. Ele era o que os outros chamavam de Wolf. Eles quase alcançaram o beco que levava à zona neutra, mas o ar subitamente congelou. Uma pressão esmagadora os colocou de joelhos. O som de passos metálicos ecoou contra o concreto. Dracon surgiu de uma fenda de luz branca, sua armadura híbrida de Ranger verde e branco brilhando com uma malevolência divina. Ele segurava o cetro de Saba, agora quebrado e refeito em uma arma de opressão. Atrás dele, seus sentinelas mastodontes cercaram o grupo, as armas apontadas com precisão robótica. Vocês correm como se houvesse um lugar para ir. A voz de Dracon era um barítono suave, mas carregada de uma crueldade absoluta. Mas não há, fora do meu alcance. Vocês não são prisioneiros comuns. Vocês são a matéria-prima para algo necessário. Min tentou se levantar, o colar de sua mãe, Trini, balançando sob sua camisa. Minha mãe vai te encontrar. Os Rangers vão parar você. Dracon riu, um som seco e desprovido de alegria. Ele se aproximou de mim, erguendo o queixo dela com a ponta de sua lâmina. Sua mãe é um fantasma em uma linha do tempo que eu já apaguei, criança. Mas você carrega o eco da rede de morfagem no seu DNA. Todos vocês carregam. Com um gesto rápido, Dracon acionou um dispositivo em seu pulso. O chão se abriu em um portal de energia instável. Um por um, os 6 foram sugados para a escuridão da fortaleza de Dracon, em uma dimensão de bolso onde o tempo e a dor não tinham fim. O Laboratório das Sombras. As semanas que se seguiram não foram medidas por dias, mas por ciclos de agonia. Min foi acorrentada a uma mesa de contenção feita de metal negro e cristais de energia. Ao seu lado, os outros 5 enfrentavam destinos semelhantes. Dracon não queria apenas soldados. Ele queria armas biológicas sintonizadas com as feras míticas da rede de morfagem que ele havia escravizado. Iniciando infusão de essência, declarou o cientista-chefe de Dracon, um homem cuja humanidade havia sido removida há muito tempo. Min sentiu quando aconteceu. Não era apenas eletricidade. Era como se 1000 agulhas de fogo estivessem costurando algo novo em seu sistema nervoso. Ela ouviu os gritos dos outros. O garoto de olhar feroz gritava enquanto a essência do lobo, Gozil Wolf, era forçada em suas veias, tornando sua pele febril e vermelha. O rapaz de óculos e porte intelectual, o mais calmo do grupo, agora arqueava as costas enquanto a energia do leão, Gozil Leon, banhava suas células em um azul elétrico. O jovem de cabelos compridos e roupas rústicas recebia a força bruta do tiranossauro, Gozil Tirano, seu corpo tremendo sob uma aura amarela opressora. O mais jovem, de colete xadrez, parecia estar sendo desintegrado e refeito pela energia esmeralda da águia, Gozil Eagle. E o último, de branco, permanecia em um silêncio catatônico enquanto o frio absoluto do urso polar, Gozil Polar, congelava o ar ao seu redor. Para mim, a dor foi diferente. Foi uma visão. Uma criatura majestosa e terrível, um unicórnio, Gozil Unicorn, de obsidiana, galopando pelo vácuo. Quando a energia preta e dourada atingiu seu peito, Min sentiu sua conexão com a rede de morfagem natural, ser cortada e substituída por algo sintético, sombrio e faminto. O que você fez com a gente? Min engasgou, as lágrimas secando instantaneamente pelo calor da energia.
Dracon caminhou entre as mesas, observando o brilho das cores emanando de seus novos espécimes. Ele segurava 6 anéis dourados, cada um com uma gema representando as feras. Eu os libertei da fraqueza da moralidade, disse Dracon, colocando o anel no dedo trêmulo de mim. Vocês não são mais adolescentes com atitude. Vocês são os meus Gozyuger. Minha guarda de elite. Meus Rangers do fim do mundo. Ele ativou o comando mestre. A rede de morfagem rugiu em protesto, mas foi forçada a obedecer. Onde antes havia 6 jovens assustados, agora restavam apenas cascas de trauma, cujos olhos brilhavam com as cores de suas respectivas feras. Eles não se lembravam mais de quem eram, apenas da dor que os criou e da voz que os comandava. O experimento foi um sucesso. O nascimento dos Gozyuger marcaria o início do fim para qualquer resistência que restasse no multiverso. Power Rangers, Fragmentos de Gozyl Capítulo 2. Os fantasmas de Dracon. O despertar dos Gozyuger não foi suave. Não havia alívio, apenas uma nova forma de dor, a dissonância. A rede de morfagem, em sua infinita e indiferente sabedoria, reconhecia as novas armaduras como legítimas, poderosas, talvez até o ápice da sua própria tecnologia e energia. Para ela, eram Rangers. Mas para os adolescentes dentro delas, era uma prisão glorificada. Os 6 jovens agora tinham nomes, não dados por Dracon, mas por sua própria necessidade de identidade antes que o homem em branco e preto os roubasse completamente. Kaito era o Gozyl Wolf. Seus olhos, antes cheios de uma ferocidade juvenil, agora brilhavam com um carmesim implacável através da viseira de seu capacete. O líder, por design de Dracon, mas também pela própria natureza protetora que lutava para emergir. Ren era o Gozyl Leon, o estrategista silencioso. Sua mente, outrora dedicada a esquemas e cálculos, agora processava dados de combate com uma frieza assustadora. Haru era o Gozyl tirano. O brincalhão e enérgico, agora um poço de força bruta contida, com o rugido primal do tiranossauro ecoando em sua alma. Sora era o Gozyl Eagle. O mais jovem, um sonhador, agora era a personificação da agilidade e da visão aguçada, seus movimentos fluidos como o vento. Min-Kwon era a Gozyl Unicorn. A filha de Trini, a chama dourada da esperança, agora estava envolta em uma armadura preta e dourada, seu espírito indomável transformado em uma lâmina afiada de determinação sombria. E por fim, Yukio, o Gozyl Polar. O observador quieto, sua presença imponente mas gélida, refletindo a força calma e destruidora do urso polar. A primeira missão chegou sem aviso, uma abrupta interrupção no ciclo de treinamento, que era, na verdade, uma reprogramação psicológica e física brutal. Há uma célula de resistência operando nos setores 7 e 8 da Zona Epsilon. A voz de Dracon reverberou pelo salão de comando da fortaleza. Ele estava sentado em seu trono, observando os 6 Rangers em suas armaduras recém-forjadas. Rangers de mundos menores, tentando semear a esperança. Uma anomalia que deve ser eliminada. Kaito sentiu um pingo de algo familiar, raiva, mas foi rapidamente suprimido pela voz de Dracon, que parecia ressoar em sua própria mente. Gozyl Wolf, você lidera. Gozyl Unicorn, sua agilidade e precisão serão cruciais para desmantelar suas defesas. Os outros, apoiem. Não me falhem. A equipe foi teletransportada para um mundo desolado, uma cidade em ruínas sob um céu laranja constante. Era um lugar onde a esperança estava morrendo, e os Gozyuger eram os coveiros. Eles se moviam com uma eficiência letal. As armaduras, de fato, eram o auge da tecnologia e da rede de morfagem. Cada movimento era amplificado, cada ataque carregava o poder de uma besta mítica. Kaito, em seu traje vermelho, liderava o ataque. Seus punhos, imbuídos da força do lobo, rasgavam as defesas dos Rangers da resistência. Eles eram de uma equipe menor, com Zords baseados em insetos, e estavam claramente despreparados para o nível de poder que os Gozyuger possuíam. Ren, o Gozyl Leão Azul, era uma miragem.
Ele se movia tão rapidamente que parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo, desarmando inimigos com golpes precisos e calculados. Haru, o Gozil tirano amarelo, era uma força imparável. Seus chutes e socos destruindo estruturas e desabilitando veículos com facilidade. Sora, o Gozil Eagle verde, voava acima deles, disparando rajadas de energia aerodinâmica que cegavam e desorientavam os inimigos. E o Kyo, o Gozil polar branco, permanecia no centro da batalha, criando escudos de energia congelante e lançando pulsos de choque que imobilizavam grupos inteiros. Min, a Gozil unicórnio preta e dourada, era a mais silenciosa, mas a mais mortal. Seus chifres de energia pulsavam com um poder sombrio. Ela se movia como um fantasma, passando pelas defesas e atingindo os pontos fracos dos Rangers da resistência. Um deles, uma Ranger amarela, tentou alcançá-la, mas Min sentiu apenas uma ordem: neutralizar. Ela não vacilou. O combate foi brutal e unilateral. Quando o último Ranger da resistência caiu, exausto e derrotado, Kaito sentiu um vazio. Não havia a euforia da vitória, apenas a frieza do dever cumprido. A anomalia foi eliminada. Kaito informou a Dracon através do comunicador em seu capacete. Excelente, Gozil Wolf. A voz de Dracon não expressava emoção, apenas satisfação. Retornem. O teletransporte os trouxe de volta à fortaleza. Ao removerem os capacetes, os rostos dos jovens estavam pálidos, marcados não pela sujeira da batalha, mas pela tensão e pelo horror silencioso do que haviam feito. Min cambaleou, as imagens do Ranger amarelo que ela havia derrotado piscando em sua mente. Por um breve instante, ela viu o rosto de sua mãe. Seus olhos se arregalaram. Era uma fagulha de memória, uma ruptura na parede que Dracon havia construído em sua mente. Mas a dor foi tão intensa que ela reprimiu, sua mente se retraindo para a segurança da escuridão. Kaito, olhando para as mãos que haviam desferido golpes tão devastadores, sentiu um tremor. Ele era o líder. Era forte. Mas por que a vitória parecia tão oca? Por que ele sentia uma tristeza tão profunda por aqueles que ele havia subjugado? Dracon havia implantado ordens, mas não havia conseguido apagar completamente a humanidade que existia neles. O trauma dos experimentos e da reprogramação estava começando a se manifestar não como rebeldia, mas como uma angústia silenciosa, uma sombra persistente nos cantos de suas mentes. Eles eram a mais nova e talvez mais poderosa equipe de Rangers já criada. Mas estavam sob o controle de um tirano, seus poderes eram uma maldição, e a cada missão, os fragmentos de suas almas se quebravam um pouco mais.